Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa videoaula de hoje é sobre as cidades, como elas foram construídas, né? Como foram, assim, organizadas, tá? E a gente viu lá na nossa leitura inicial que existem cidades que não foram planejadas e cidades que foram criadas de forma espontânea. Então, vai chegando, né? As pessoas e a cidade vai sendo construída aí sem um planejamento, tá certo? Então, toda vez que uma cidade não é planejada, ela pode lá na frente causar vários problemas para as pessoas, tá? Para os seus moradores. Uma delas é a questão da poluição. Quanto mais gente eu tenho naquele lugar, né, mais carros eu vou ter, mais transportes eu vou ter que colocar a serviço das pessoas e isso vai causar a poluição. Outra coisa que não é legal é a questão da moradia em lugares inadequados. A gente até falou isso no mês passado, lembra? Morar em lugares que não têm uma estrutura legal pode causar acidentes graves, né? E infelizmente aí a gente tem visto pessoas morando em lugares inapropriados, tá? A gente sabe que a situação delas não são legais, economicamente, né? Nós estamos falando de pessoas bem pobres, mas é preciso pensar também numa localização segura para se morar, tá certo? Porque aí, lembra que a Prodai falou? Quanto mais a gente vai colocando pessoas naquele lugar onde não se pode, principalmente em morro, né? Aonde não tem uma sustentação legal. Então, o que acontece? Quando chove, pode ver a ter um desmoronamento, né? Essa terra vai ceder, essas casas vão cair e aí pode causar aí acidentes muito graves. Além do que, perder tudo que foi construído, tá? Então, é importante ter um planejamento. Outra coisa importante que fala no livro é a questão dos serviços, né? Conforme quanto mais gente eu tenho naquela cidade, mais os serviços vão ficando mais precários. A gente sabe que o nosso país, ele não é um país desenvolvido. Então falta muita questão, né, qualidade na questão da saúde, da educação, do transporte, né, na área do lazer, enfim, tudo é muito precário ainda no nosso país, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma renda muito boa, tá? Economicamente falando, a gente precisa estruturar isso de uma forma em que todos possam ter acesso a tudo, né? Uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. Bom, então quanto mais gente eu tenho, mais difícil, né, as prefeituras, o governo consegue aí ter uma demanda de qualidade maior na infraestrutura e nos serviços prestados para essa população, tá certo? E aí vai tendo problemas ambientais, né? Que é a questão do desmoronamento, a questão da erosão, que acaba acontecendo aí em vários lugares, tá? O trânsito acaba ficando muito turbulento, né? De forma em que o fluxo dos carros é muito grande e aí gera a questão da poluição, exatamente, tá? A poluição no nosso estado, por exemplo, ela é muito grande. Por quê? Antigamente, lá no livro ele fala que nosso estado de São Paulo, ele era o maior e principal, né, produtor de café. Então, a nossa questão econômica gerava na produção e na exportação para outros estados na questão do café. Só que o que acontece? Conforme a nossa cidade foi crescendo, né, nossa questão econômica mudou. Isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que algumas regiões, a questão econômica delas, a maioria é o turismo, é o artesanato, tá certo? Aqui na nossa região era o café, região não, desculpa, o estado. São Paulo era o café
E aí, conforme as pessoas foram vindo para cá, para São Paulo, a região da nossa metrópole de São Paulo ficou maior. E aí, o que acontece? Veio mais indústrias, né? Mais empresas. Então, hoje, a nossa questão econômica gira em torno do quê? De prestação de serviços, de indústrias e empresas, tá certo? Principalmente o comércio, né? Então, assim, é importante que todas as cidades sejam planejadas. Há uma questão de planejamento para que a população possa, sim, receber todos os serviços necessários e de direito, tá certo? De todas elas, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa questão de problemas aí que envolve, né, muita gente num lugar onde não há um planejamento, uma organização, uma infraestrutura que dá suporte de moradia, de condição de saúde, de educação e de transporte também para essa população, tá certo? Lá no livro tem bastante curiosidades, textos que vocês podem analisar e comparar, figuras que mostram essa questão, né, desses problemas que acabam envolvendo a nossa cidade e outras cidades também. E mostra a diferença de uma cidade planejada e uma cidade que foi criada aí de forma espontânea conforme a chegada das pessoas, tá certo? Grande beijo, até a próxima videoaula.